Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal para aproveitar não só esse conteúdo diário, como também as salas ao vivo. Tem também conteúdo educacional toda terça-feira às 19 horas. Amanhã teremos aula sobre pivôs. Vem aqui que a gente vai ser uma aula bem prática, com bastante exemplo, falando de pivô de alta, de pivô de baixa. Então, esteja aqui presente. Nessa análise de fechamento, vamos destacar essa queda. Nesse momento aqui que eu estou produzindo a análise, está dentro do leilão de fechamento ainda, 0,38% de queda, Ibovespa, gerando um padrão de reversão dos candles e com o GPS da tendência acima dos 80%, o que aumenta a chance da gente ter um processo de correção. Correção está chegando? Vamos falar aqui nessa análise de fechamento pregão. Eu vou rodar a vinheta aqui agora. Você já aproveita esse momento para deixar um like e um joinha dessa análise de fechamento. Agradeço demais por sua valiosa presença aqui, por prestigiar o nosso trabalho aqui diariamente. Então vamos lá, vamos falar aqui do Ibovespa, padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente, pregão de hoje, depois de uma longa movimentação para cima. Ibovespa ainda pode buscar um patamar mais acima? Pode, região lá dos 112.300 a 112.800, zona de resistência principal para o índice Ibovespa. Mas antes dessa chegar nesse patamar, abre-se a chance de ter alguma correção de todo esse movimento de subida. Primeiro sinal para se ter essa correção é oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje. A partir do próximo pregão, aumenta a probabilidade de poder voltar a testar níveis de suporte, como por exemplo a média e essa região de topo anterior, média no 108, 190 nesse momento, lembrando ela vai subindo, e depois 108, 277 seriam os níveis de suporte mais próximos para o índice Bovespa. Também dá para a gente pegar aqui e colocar o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida para ver onde é que seria o primeiro ponto de suporte, 107,477. Então, perdeu a mínima de hoje, que nesse momento está em 110, 178, aumenta a probabilidade de ter esse movimento para baixo. Já fez isso aqui uma vez, mas não veio para baixo. É o segundo candle negativo depois de uma sequência de vários candles aqui. Só teve 2 candles negativos no índice Bovespa. Seguindo para os futuros, lembrando que toda a lista dos ativos que eu vou comentar está aqui do lado. A parte nossa de operações aqui, quais ativos em encerramento de posição, abertura de posição, aquelas posições que estão em aberto e também toda a parte aqui das ações que vocês solicitaram para análise, está essa lista aqui. Tem alguns ativos que eu retirei, que tinha ali GPAR 3, nem tem negócio, sabe assim, não tem como usar análise técnica. Tinha SGPS 3, ativos que têm a liquidez muito baixa, abaixo de 1 milhão ou abaixo de 2 milhões. É ruim para análise técnica, não é algo confiável, então eu prefiro não usar análise técnica em cima de papéis que tenham baixa liquidez, como por exemplo, solicitar aqui HOOT4, HOOT4, sem condição de fazer esse tipo de ação, mico, não faço análise aqui no canal, tá? Olhando aqui, vamos lá, então, para o mini índice no dia de hoje, foi lá em cima, deixou um candle aqui de reversão também, mais forte até do que o índice Bovespa, longa sombra superior, gráfico de 60 minutos, vindo aqui, depois de muito dia, ficar muito travado, só teve essa barra, foi lá em cima, voltou aqui, e tivemos um dia todo travado aqui, agora sim gerando um candle forte de baixa, que aumenta a probabilidade de poder ter algo para baixo. Então, para próximo pregão, olhando um pouco mais para venda, o que volta para olhar para compra? Um sinal aqui de reversão dessa hora de pregão. Abre subindo e volta para cima da média, principalmente para cima do 111,475, a gente volta a olhar para a ponta compradora e aí a gente vai estar junto aqui a partir das 8h45 no próximo pregão. Se fizer isso, logicamente olhando principalmente para fundos ascendentes ou pivô de alto gráfico de 5 ou até mesmo um gráfico de 1 minuto, daria para se buscar compra aqui, mais para venda, topo descendente, pivô de baixo, gráfico 5 ou de 1 minuto fica mais para venda. 5, 10 minutos também encaixaria. No dólar, nós tivemos um dia de queda, o dólar fecha acima da média e volta para baixo da média. Na verdade, até aqui, pegando aqui, tirando a questão do ajuste, então a gente teve o dólar acima da média e está brigando ali para ver se permanece acima da média. Não anulou completamente esse candle de alta. Quase perdeu ali os 961,5,
bateu 963. O fato é, se o dólar perder essa mínima aqui, ele aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. A máxima do dia de hoje aqui ficou praticamente na máxima do pregão anterior. Se a gente olhar para um gráfico de 60 minutos, gerou um sinal de alta. Mas aqui nessa briga, fechou acima, beleza, abriu subindo, a gente continua focando mais em buscar a operação na ponta compradora no dólar. Porque sustentou em cima do nível de suporte. Agora, se voltar aqui a gerar topo descendente, voltar a gerar um topo aqui na média, aí a gente olha um pouquinho mais para a ponta vendedora, tentando pegar um movimento de queda para fechar esse gap aqui lá na casa dos 4.953. É o que chamaria atenção para o dólar. Zona de resistência mais próxima numa abertura positiva está aqui nessa região de topo e fundo anterior em torno de 989,5, depois na região lá dos 5.000 pontos, número redondo, e acima disso, resistência na faixa dos 5.010 pontos. Suporte mais relevante, 66,5, seguido dos 53 aqui para o dólar. Vamos lá então agora falar dos juros DI F25, depois desse movimento de baixo, está gerando o quê? Um candle fechando acima da média. Primeiro sinal positivo, olha só como isso não vinha acontecendo. Mudou a tendência? Não, não mudou a tendência. Temos um sinal de alta dentro de uma lateralização. Qual o indício que muda a tendência? Superação dessa máxima aqui. Ou seja, esse candle de alta ganhar força, temos um sinal de alta, de aumentando a chance de poder ter um movimento de subida, e a superação dos 11,83 e 5 reforça aí uma nova tendência de alta de curtíssimo a curto prazo no DI contrato F25. Por mais que esteja aqui mais tempo de forma lateral, ainda seria um sinal aí positivo, que é essa região aqui de resistência, ó, é a região de fundo ali anterior, por volta dos 11,80 até essa região de 11,83 e 5. Seguindo aqui para as ações, a PETR4 no pregão de hoje, que está dentro de um processo de correção dessa forte subida, proporcionou aqui, não sei porque o Profit dá uma bagunçada aqui na verdade, deixa eu só colocar aqui de volta, agora sim. Então aqui que estava sem um ajuste, né? Então a gente tem aqui uma candle de definição na semana passada, processo de correção, qualquer que seja a alternativa de compra swing trade, compraria aqui? Não, não compraria. Agora, se fizesse isso aqui na Petro e gerasse um sinal de alta, aí animaria para buscar uma compra na ação no decorrer dessa semana, conforme falado no radar da semana. Por enquanto, quem está comprado e quer trabalhar com stop abaixo de algum fundo, algum sinal de alta, seria abaixo dessa região aqui, ó, em R$ 25,34, ou em um fechamento abaixo da média, seguido de nova mínima também, sinal de saída. Vale 3, pregão de hoje, queda forte de 1,6%, depois de um grande candle de baixa, engolfo de baixo, mais um topo descendente, topo confirmado aqui no papel com gap de baixa, maior probabilidade de testar seus próximos suportes, primeiro na faixa dos 67 e 64, seguido de 66 e 86, dois níveis que eu considero um pouco mais relevantes, mais testados aqui pela Vale 3. Por oportunidade de compra, não vejo. Pode até subir, mas não vejo. Por enquanto, o caminho mais provável é a Vale perder essa região de suporte. Lembrando do gráfico mensal desse ativo, ela segue dentro do movimento de baixa a caminho aqui desse patamar de suporte. Então, se fosse para tomar posição de prazo maior em cima de Vale 3, eu aguardaria esse papel. Aguardaria no sentido de, enquanto o mercado não deixar nenhum registro de força por parte dos compradores no gráfico de diário, no gráfico semanal, não gerar um sinal mais relevante de alta, para compra eu aguardaria a ação nessa região de suporte, ou seja, lá para casa dos R$ 63, para baixo disso, até essa mínima desse fundo aqui na faixa, podemos botar de 63 a R$ 60, a faixa de preço mais interessante de tentar pegar uma posição de prazo maior em cima desse papel, ou seja, dela ficar travada aqui e voltar, por exemplo, a buscar a região lá dos R$ 89, R$ 90. Na verdade, seria na faixa dos, sendo mais exato, R$ 92,50. Seguindo, então, vamos falar aqui agora de... O próximo papel de a gente falar, CXSE3. Saída dessa posição, Kaique reposicionou o stop no 0 a 0 dessa posição e encerrou essa posição no 0 a 0. Tá? Então, não teve nenhum ganho nem perda nessa operação da CXSE3, operação devidamente encerrada. A Cosan CSN3, recomendação de compra aí do Kaique nesse rompimento aqui, ó, papel ainda trazendo a expectativa mais positiva no primeiro momento. O ponto de stop, o percentual a ser posicionado nesse papel, então quantos por cento do seu capital você colocar nesse papel,
o objetivo dessa operação, o ponto de entrada, está tudo descrito lá na recomendação, no card da recomendação dentro do aplicativo DV Invest, app.dvinvest.com.br. Acessa lá ou instala no seu celular aí o app.dvinvest, lá na loja da Apple, app.dvinvest, na loja do Google, na Play Store, bota lá DV Invest, você vai ter o aplicativo e instala para você usufruir aí de todas as nossas recomendações, inclusive de todas as carteiras de ações, relatórios como GPS da tendência, radar da liquidez, desempenho dos ativos a cada semana, quem se destacou, os 10 ativos que mais se destacaram na semana, que mais estão se destacando no mês, tudo lá dentro do app. Vamos lá, seguindo aqui para ODPV3, temos posição comprada no papel, o Kaique já reposicionou o stop desse ativo, não sai mais perdendo, e provavelmente pode ter mais um reposicionamento aí no próximo pregão, então fique atento no seu celular, vai chegar uma notificação falando lá sobre possível reposicionamento. Não estou falando que vai acontecer, só estou falando que é uma das possibilidades de acontecer. E aí o Kaique que está tocando essa parte do swing trade vai, com a devida antecedência, informar você sobre reposicionamento de stop. Multi 3, também estamos dentro da posição, foi lá em cima e perdeu força, perdeu com 0, caiu 0,7. Foi aqui para romper essa máxima. Quem está comprado tem uma das possibilidades de botar stop aqui embaixo, mas lembrando, acompanhe o app DV Invest em termos de verificar onde é que está o posicionamento do stop, se teve reposicionamento ou se vai ter algum reposicionamento de stop nessa operação. CPLA6 segue comprado sem nenhuma mudança no stop dessa operação, a compra executada aqui mais aqui para cima, está aqui, ou seja, está negativo nessa operação. Vamos ver se ela ganha força aí para cima nos próximos pregões. Por enquanto está mais fraca. E a Açaí 3, que é uma compra que foi executada na sexta-feira, continua dentro dessa posição e comprada em Açaí 3. Vamos ver se ela consegue ganhar força aqui com esse pivôzinho de alta, né? Se pegar aqui a projeção de alta nesse papel, pegando até aqui, ó, projeção 12,66, fazendo a projeção clássica aqui do Fibonacci, 13,05, 61,8% de projeção desse movimento de subida a partir dos 11,96 e 100% desse movimento aqui de subida a partir dos 11,96, 13,78 são os pontos de projeção de alta, que até coincide com essa região de fundo aqui anterior, a projeção de 100%. Beleza, então vamos lá agora falar das ações que vocês solicitaram para análise aqui, ó, nos comentários da análise de fechamento da sexta-feira. Então, se você quer que eu comente, ou o Kaique, que a gente comente na análise de fechamento do pregão, algum ativo que não esteja aqui, coloca aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários, que aí no próximo pregão a gente atende esse seu pedido de análise. Lembrando que esse ativo tem a liquidez, né? Não vai me trazer aqui RUT 4 para analisar ou GPAR 3, que é um negócio para um candle para um negócio pregão inteiro, assim, absurdamente sem liquidez. Seguindo, vamos falar aqui de BBSE3, então, tendência de baixa, sinalzinho de alta aqui, mas compra contra tendência não faria agora, movimento longo de baixa ali no gráfico semanal. É um ativo que pode sim trazer uma correção, que é correção ou ela sim ou é uma correção mais no tempo. Lembrando, quando a gente está operando, se vai abrir uma compra contra a tendência, os movimentos contra a tendência normalmente são mais fracos. É só dar uma olhada nesse aqui, olha quanto andou em 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, devolveu no máximo os 2 candles de baixo. E aí um único candle já devolve todos de subida. Então demonstra que a tendência é de baixa. Então para cima é mais fraco, por isso o risco é maior. Mas se você está comprado, de alguma forma bota o stop lá embaixo em R$ 30,28. Ativo que me interessaria mais para posicionar, abrir uma venda após um topo descendente aqui, após um repique de alta, algo semelhante que aconteceu aqui. Depois disso, Auri 3, pivôzinho de alta no pregão de hoje. É um pivô de alta que eu gosto menos, tá? Por que eu gosto menos? Porque ele está dentro de um único movimento de queda, ou seja, de 3 pregões fortes de queda, a gente tem aqui já 8 pregões que está tentando ganhar força aqui para cima, tem essa resistência aqui em torno ali dos 14,20, próximo nível de resistência mais relevante vai ficar de 14,45 até um patamar de 14,54. Ativo ainda entre as médias, a tendência aqui é levemente de alto, viés é de alta por ter voltado para cima desse nível de preço que era resistência, novamente funcionando como resistência, então um ponto favorável. Quem está comprado aguarda pelo menos mais um pregão para mudar o stop dessa operação para baixo da mínima
do pregão de terça-feira, ou seja, você faz a mudança lá na quarta-feira se a compra é do swing trade. Desafio, já comentei em termos de resistência nesse papel. A tendência do semanal é levemente de alta, a tendência do diário é levemente de alta. Retoma uma tendência maior de baixa se ela voltar a cair para perder esses dois fundos anteriores. Via 3, depois de uma tendência de alta aqui, de um pivô de alta na realidade, que a tendência continua sendo de alta no papel, topos e fundos ascendentes pelo gráfico diário, tendência de alta de curto prazo. Gerou um baita candle de reversão chamado de, quando falo baita é que é bem clássico esse aqui, corpo bem pequeno lá na parte inferior e sombra superior bem grande. Perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de cair para testar níveis de suporte, como por exemplo esse topo anterior, que é um ponto que eu olharia para compra. Devido à tendência, enquanto estiver gerando sinal de alta a favor da tendência, fica mais para compra em via 3. Compra de swing trade. Para quem está posicionado na compra, tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, se quiser colocar um stop de proteção de lucro. Mafrig, ativo que saiu da congestão. Então, só saída dessa congestão, se eu pegar aqui e projetar a altura dessa congestão, só essa parte aqui, a gente teria uma projeção de alta em 7,56. Beleza. Aí quais são as alternativas de compra então depois que esse papel saiu dessa região? Se ela retornar aqui, gerar sinal de alta no gráfico diário 105 minutos acima dessa região dos 6,80, por volta de 6,80, pegar aqui o gráfico de 5 minutos, 105 minutos, desculpa. Se ela fizer isso aqui, ó, vai lá, bate no 6,80 e gera um sinal de alta, daria para abrir uma compra em MFG3, ou seja, algum indício, algum sinal de alta que essa ação, algum sinal de força por parte dos compradores no diário ou no intraday, que tem uma boa chance de sustentar acima dessa região aqui de resistência que ela superou, 3 topos anteriores por volta dos R$ 6,80. Outro papel, após Mafrig, Ether 3, engolfo de baixa no pregão de hoje, a tendência no gráfico diário é de alta, só que o movimento atual sinaliza para baixo. Candle de indefinição após um grande candle de alta e faz um grande candle de baixa com engolfo de baixa. Então isso aumenta bem a probabilidade de poder ter uma correção. Suporte mais próximo para essa correção, R$ 10,22, seguido da média móvel de 13 períodos em R$ 10,09. Ação que, assim como o Via 3 que eu comentei, recuou, gerou fundo ascendente, possibilidade de trabalhar na compra. Se olhar para um prazo maior, ruim ainda esse papel prazo maior. Só fez um grande candle de alta. Importante não... Se ela voltar para baixo dessa região aqui, ó, ela anular a tendência de alta do gráfico diário, voltando para baixo dos 9,68, aí é um indício bem negativo, porque pegando o mensal dessa ação, bem ruim ainda, por enquanto. Está gerando um sinal de saída, mas por enquanto o foco maior seria um pouco mais para compra de swing trade, se gerar fundo ascendente aí no gráfico diário. O próximo ativo, Banco do Brasil, que depois de um grande candle de alta, depois de um belo fundo aqui, vai lá testar a resistência e perde força, queda de 1,32%. Lembrando, quem está comprado no swing trade nesse papel, o stop ficaria abaixo da mínima aqui desse fundo, em 42,79, ou se quiser colocar um stop mais curto, fechamento de um pregão abaixo da média com nova mínima, também sairia dessa posição comprada em Banco do Brasil. Depois de Banco do Brasil, lembrando que a tendência, o viés é mais de alta aqui nesse papel, mas seria algo normal ali, ó, olhando para o gráfico semanal, de ter uma correção um pouquinho maior de todo esse movimento de subida. Ou seja, dele vir a buscar ali, ó, esses dois topos anteriores aqui, ó, esse aqui, região ali na casa dos 42,30 até um patamar de 41,74. Seria algo natural de acontecer e que poderia trazer nova oportunidade mais interessante de compra para esse papel, pensando no prazo maior. MLAS3, a ação que está multilaser, né? A ação que está tentando se recuperar aqui, ó, depois dessa grande queda, a última pernada aqui para baixo, vem aos trancos e barrancos aqui tentando voltar para cima da média. Se eu olho para o gráfico mensal, a tendência continua sendo de alta, então esse movimento é um movimento aqui, esse movimento aqui é um movimento atual de subida, é um movimento de correção da queda. Não se esperar algo muito dele, então de maneira geral não compraria já de cara um rompimento desse topo no gráfico diário. O que eu aguardaria aqui nesse ativo seria o seguinte, ó, tem esse nível de preço que eu considero relevante, esse patamar aqui, ó, que dá para ver que o preço deu uma patinada, aqui virou suporte, aqui virou resistência, aqui virou praticamente resistência, aqui bateu de novo, veio para baixo, mas conseguiu superar, volta para baixo com gap e agora volta para cima das médias com um bom movimento de subida. Qual a alternativa de entrada?
Se der uma patinada aqui e gerar pivô de alta, possibilidade de compra. Se romper essa máxima aqui, aguardaria pelo menos nos 105 minutos ou no diário, um novo fundo ascendente, um pivô de alta para abrir uma compra nesse ativo. Então vai ser importante a permanência do preço para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, em torno ali dos 2,15 a 2,10. E melhor ainda se as novas sinalizações de alta de compra nesse papel acontecerem já para cima dos 2,30. Um ponto aí de resistência atual nessa ação. Depois disso, vou falar de 3R, RRRP3, que está aqui bem bagunçado, né? Bastante sombra superior nessa região, não consegue andar. Engolfo de baixo no pregão de hoje. Quem está comprado, depois de testar algumas resistências aqui a perda da mínima seria um sinal de saída. Ou deixar o stop abaixo da mínima do candle responsável pelo rompimento, pelo pivô de alta. Então ficaria ali mais bem protegido, abaixo da média, em R$ 31,59. Ação que está dentro de uma tendência de alta mais fraca. Ó. Se eu pegar aqui só as oscilações mais relevantes, essa aqui. Ó. Então, tendência de alta, mas que supera o topo anterior, igual aconteceu aqui, não vai muito longe. Supera o topo anterior e não vai muito longe, já volta para baixo. Então, é uma tendência meio ruim agora de entrada, a não ser que ela fique aqui de lado, assim, ó. Gere mais alguns candles aqui, assim, ó. E gere um sinal de alta. Aí, ok, para abrir uma compra nessa ação. Mas de maneira geral, eu não gosto tanto semanal dessa ação, no formato que está ali, e também diário, também demonstrando fraqueza por enquanto. Por isso que eu gostaria de ver primeiro fraqueza para cair, para buscar alguma compra de swing trade. Gol 4, ação que no pregão de hoje ganhou bastante força, mas fechou ali perdendo força, deixando essa sombra superior, mas pelo menos ali alta de 3,73%. Quem está comprado nessa ação tem aqui como colocar o stop abaixo dessa mínima. Quem está de fora, o que seria interessante acontecer? Esse movimento foi longo. Eu vou considerar assim, ó, que isso aqui nós temos 3 candles de correção. Se continuar assim caindo, todo um processo de correção para uma compra mais aqui para frente de fundo ascendente na Gol 4. Entrar comprando aqui agora esse rompimento não me anima tanto. Resistência, até porque, ó, só olhando no gráfico semanal, quantas semanas subiu para chegar aqui nessa zona de resistência. Então, de maneira geral, agora dou preferência para uma correção um pouquinho mais limpa aqui no gráfico diário para abrir uma compra nessa ação de swing trade. COG-N3, tendência de alta, está bem forte nesse momento. Candle de definição após o grande candle de alta, aumenta a chance do próximo candle ser de alta no gráfico semanal. Resistência mais importante para a COG-N3 está testando aqui 2 topos anteriores ali para trás. Região que começa nos 2,70 se estende até um patamar de 2,80. Depois disso vai ter resistência nos 2,92. Quem está comprado, aqui ficou bem interessante de posicionar o stop. Por quê? Porque fez um pivô de alta, movimento já longo, afastado um pouco da média. Comprar aqui com esse pivô de alta só se fosse pouco capital, porque já tem resistências muito próximas, como eu acabei de citar. E uma nova entrada mais interessante é se ela não ganhar muita força para cima, volta aqui, ó. Aí sim, testa efetivamente a média e traz uma expectativa maior de ter uma boa relação risco-retorno nessa operação. Então, stop, hein? Para quem está comprado, 2,49 estaria de bom tamanho. Cirela, movimento forte subida, não tem aí nenhum ponto de entrada para mim. Tendência de alta no curto prazo, tendência de alta no gráfico semanal, de curto a médio prazo. E quem está posicionado aí no papel tem uma chance de colocar o stop em 17,06, logo abaixo das mínimas desses 2 últimos pregões. Que aí seria um sinal de ter algum processo de correção para a gente avaliar uma compra melhor de swing trade em cima desse ativo. Tá? Qual é a resistência mais relevante que essa ação tem pela frente? Nesse momento, tem uma região aqui intermediária na faixa dos 17,27, que ela está acima, e o patamar que é mais relevante, até tem uma máxima de um grande candle de baixo aqui, é por volta dos R$17,82, R$17,84. Essa é a zona de resistência mais importante para essa ação, onde pode entrar pressão vendedora. Brasil Foods, belo pivô de alta na semana passada e continua forte aqui para cima. Tendência boa de alta. Corrigiu, possibilidade de compra. No ponto que se encontra, não entraria comprando. Muito próximo da resistência do semanal, que já está sendo testado ali por volta de 8,64, já bateu no pregão de hoje. Perda da mínima de hoje aumenta a chance de se ter algo que aconteceu aqui, ó, de poder se aproximar da média. Ou lateralização também do preço, chamaria atenção para a compra, a média se aproximando um pouco mais do preço, chamaria mais atenção para a compra. Suporte imediato, topo anterior 7,74 a 7,50. Essa região aqui de suporte em média móvel de 13 períodos que vai se aproximando dessa faixa de topo anterior.
TRPL4, já dentro de um processo de correção desse longo movimento de subida, aquele negócio, o mercado depois de uma estilingada dessa, ele tende a dar uma respirada, uma descansada aí, que é ou lateralizar ou ter um movimento para baixo para a gente avaliar uma nova alternativa de compra. Comprar aqui nesse nível de preço não seria o meu caso. Se tivesse comprado até pelo gráfico semanal, a perda da mínima dessa última semana, 24,44, seria um dos pontos de saída dessa posição. Até porque foi tentar gerar hoje um fundo e se perder a mínima desse candle aqui, ela aborta essa sinalização de fundo, aumenta a chance de poder ter algo mais para baixo. Tá? Então é um papel que aguardaria uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo para planejar uma nova compra a favor da tendência de alta, não só do gráfico diário, mas também do gráfico semanal. É isso, meus amigos. Muitíssimo grato pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento pregão. Deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise. Compartilhe com seu amigo, um grupo aí que você conheça de investidores. Agradeço bastante. Uma ótima noite, um bom descanso e até o pregão aí às 8h45 já estaremos ao vivo juntos nesta terça-feira. Grande abraço e até mais.